homenagem a um dos meus seguidores aqui, que justamente me perguntaram, Juliana, como que eu faço para aumentar minha renda, dado que eu já estou tanto tempo na empresa e não sei o que fazer, não sei como pedir aumento para o meu gestor. E assim, como vocês sabem, eu atendo também pessoas, empresários, né? E muitas vezes eles têm essa dúvida, e por isso hoje eu tô trazendo esse assunto, né, para poder contribuir aí. Não é meu foco, né? O foco financeiro, existem diversos outros canais que são sensacionais nisso. Agora, o que eu posso falar para vocês é que assim, graças a Deus, né? E graças ao trabalho, né? Eu acredito em Deus, então, assim, mas de qualquer maneira, espiritualidade não é o foco desse canal. E graças a um excelente trabalho, eu tenho visto os profissionais que eu acompanho aumentando sua renda por meio de aumento ou por meio de inovação, por meio de novos produtos. E como era um assunto, bem-vinda, tudo bem? Como era um assunto muito assim tabu, muito interessante, mas ao mesmo tempo que era uma coisa que eu resistia bravamente, veio esse pedido e é o que eu falo, eu atendo a pedidos aqui, o canal é de vocês. Então, como o canal é de vocês, para as dúvidas que vocês me trazem, então eu vim falar de renda, né, de remuneração, né, porque a renda, a remuneração, ela tem a ver com o quê? Com o resultado que você traz, né? Toda vez que a gente o trabalho é justamente isso, né? Vocês entregam o talento de vocês, a capacitação, o desenvolvimento de vocês, e em troca vocês recebem uma remuneração, né? Que assim, de um determinado momento para, e aí naquele momento que para, como que faz, né? Como que eu posso fazer para aumentar essa remuneração? E é muito interessante porque a maioria das pessoas que me buscam, elas estão infelizes com o trabalho. E à medida que a gente vai avaliando o trabalho, avaliando os talentos delas, automaticamente elas vão abrindo uma comunicação com o gestor, o que vai trazendo oportunidade. Então, assim, geralmente, essa sempre foi a minha crença, e ultimamente eu ando mudando um pouco essa crença, é que assim, um bom trabalho gera remuneração. Só que não dá para ficar mais esperando. E é isso que eu tenho aprendido com o passar do tempo. Não dá mais para ficar esperando o gestor olhar para você e falar um belo dia, hoje é dia de te dar um aumento. Não, porque isso vai acontecer, com certeza, resultado de um bom trabalho. Agora, eu posso acelerar isso, Juliana? Claro que pode, e essa é a minha proposta. Então, hoje eu venho justamente falar sobre isso com vocês, nada assim de como que eu posso fazer para gerar uma oportunidade de gerar renda. Juliana, mas eu vou ficar esperando o meu gestor falar. Olha, eu sinto muito, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Já diz uma música bem antiga. E como que eu faço isso, Juliana? Porque se eu chegar pro meu gestor e pedir um aumento hoje, ele vai olhar pra minha cara e rir. Sim, ele vai olhar pra sua cara e rir se você não estiver preparado. Toda vez que a gente vai para uma reunião de feedback ou qualquer reunião que seja, você precisa primeiro se preparar. Então, primeiro, avalia o que você está entregando, ou mesmo assim, como eu atendo corporativo e atendo empresários, então vamos para os dois lados, né? Avalia o que vocês estão entregando e vamos colocar aqui o gestor como seu principal cliente. Porque se você está atendendo mal seu principal cliente, você está no risco, inclusive, de perder a remuneração que você recebe. Então, preste atenção no que você está entregando, né? Por quê? Porque, assim, se a troca está equilibrada, não vai haver possibilidade de aumento, não vai haver possibilidade de bônus, nem de participação, tá ok? Então, esse é um ponto super importante. Agora, se você começa a prestar atenção e olhar quais são os problemas que existem, porque o mundo tá cheio de problemas que ainda não tem solução. Se você foge desses problemas, você tá fugindo do seu aumento. Essa é a grande verdade. Por quê?
Porque existem milhares de problemas. E sim, Juliana, assim, a Juliana falando, tá? Vocês precisam ser proativos, vocês precisam observar. Se vocês querem aumentar a renda de vocês e querem aumentar as oportunidades, sim, vocês têm que gerar mais produtos, mais assim, tem que trazer para o mundo alguma coisa diferenciada que fale, uau, essa pessoa vale a pena, então eu vou investir nas ideias dela. E um grande problema que acontece muito é que às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente acha aquela ideia tão óbvia e tão ridícula que a gente não expõe. E aí vem um coleguinha e fala a mesma coisa, e ao invés de vocês baterem palma pro coleguinha porque ele colocou aquela ideia, materializou aquela ideia, vocês ficam com raiva. Ah, o coleguinha puxou meu tapete. Puxou assim, não é que ele puxou. É que aquela ideia, ela estava no campo das ideias, ela estava latente, precisando ser implementada, e você bobeou, dormiu, eu sinto muito. Então, assim, é o que eu falo aqui, eu não posso vir num canal de evolução de carreira e ficar passando a mão na cabeça de vocês, sendo que, na realidade, muitas vezes, para evoluir, a gente precisa acordar. Então, assim, não ache que o que é simples para você é simples para o outro, porque não é. Então, atenção para isso. Atenção para isso, por quê? Porque, de repente, uma coisa que é muito fácil para vocês não é fácil para o outro. Então, eu vou até dar um exemplo para vocês. Eu tô aqui fazendo uma live para vocês. Hoje em dia, entrar para mim ainda é um grande desafio. Tô longe de ser uma palestrante uau. Agora, a importância do que eu falo para vocês, e eu recebo isso via feedback. As pessoas me falam, pô, Juliana, obrigada, teu canal tá me ajudando e tal. Tô ajudando vocês de alguma maneira. E isso estava guardado. Eu poderia ter começado muito antes, mas eu tinha medo, eu tinha vergonha. E isso acabou prejudicando. Por quê? Porque eu poderia estar aqui faz tempo, né? Porque é uma coisa que a cada dia que passa vai evoluindo e vai melhorando. Eu nunca achei que eu ia falar de finanças com vocês. E eu tô falando. Então, o que eu quero dividir com vocês? Tudo que é óbvio para você. Para o outro é um desafio, para o outro não é óbvio, porque cada um tem uma capacidade. Então, vamos colocar isso para fora, né? É o que eu falo aqui na sequência do que? Primeiro, vamos fazer o seguinte, avalia o que você pode ajudar as pessoas a resolverem. Por quê? Porque o mundo tá cheio de problemas. Então, assim, teu chefe tá reclamando. Ouve o que ele tá falando. De repente você tem uma solução, vai melhorar a área como um todo. Ah, eu tenho um funcionário que só reclama. Ouve. Então, ouvidos atentos, porque cada dia que passa o mundo tem um novo problema. E o que as pessoas fazem? Buscam soluções. Que se para você, bem-vindo, Marcelo, se para você é óbvio, para o outro não é. Então, esse óbvio que fica nas entrelinhas é justamente o quê? Aonde você poderia o quê? Tá dando uma solução e simplesmente você fica quieto. Ah, não, isso é muito simples, isso é muito óbvio. E infelizmente o óbvio vai sendo engavetado, e aí no final do dia alguém aparece com a ideia e você fala, poxa, mas eu já tive essa ideia. E aí você não aproveitou a oportunidade e de repente essa é uma ideia que o teu gestor tá ali sofrendo, precisando de alguém que resolva e até tá pensando em contratar uma pessoa para fazer isso e você já sabe. Ah, não, mas ele não me perguntou. Pessoal, eu peço desculpas, mas assim, a gente tem que cuidar da nossa carreira. Não é o gestor, não. O gestor tá cheio de problema. Inclusive, se você pode ajudar, você pode contribuir, você vai ser muito bem remunerado por isso. E não é só na sua área. Por quê? Porque a área que você atende tá cheia de problema. E muitas vezes é um sistema que você tem que não entrega uma informação adequada para outra área. E aí fica aquela briga de quem que vai resolver. Para com isso, abraça, porque de repente é aí que tem o teu ouro, é aí que vai ter a tua promoção, é aí que de repente, poxa, sabe, você, poxa, minha área não tem espaço, tá, mas de repente vão criar uma área para você, vão criar espaço para você. Então,
muitas vezes quando a gente fica com uma mentalidade fixa, tá? E aí existe livro sobre isso, tudo, a gente acaba não olhando como que pode ser, quais as oportunidades que estão perto de mim e que eu não tô vendo. Então, assim, chegou alguém reclamando para você, ouve. Ouve com muita atenção, porque de repente essa pessoa tá te dando um pote de ouro e aí você vai pegar e vai fazer o quê? Usar como uma solução, como um projeto. Por quê? Porque para você, muitas vezes, é algo muito simples, é algo que vai poder ajudar, sim, e solucionar. E as soluções, elas estão na simplicidade. Muitas vezes a gente acha que tem que ser complexo, porque eu tenho que comprar o sistema. Não, às vezes é um Excel, às vezes é um Word, às vezes é um e-mail, um robozinho. Outro dia, assim, tem a galera do desafio que me acompanha pelo Telegram, né? E assim, o Telegram tem um robozinho lá que a gente programa e é sensacional e resolveu o meu problema. Então, bem-vinda, Jaque. Então, assim, às vezes a solução está nas nossas mãos, é algo muito simples que a gente pode fazer e aí a gente acaba achando que é muito óbvio e é óbvio para cada um de vocês e na realidade acaba que não resolve nada, né? Vocês veem até coisas que hoje em dia trabalham muito bem, que se resolvem muito bem, como por exemplo toda a parte logística, né? Como que a tecnologia evoluiu. E para quem está procurando uma renda extra e trabalha na tecnologia, poxa, projetos ágeis aí, poxa, tá faltando gente. Tem vaga de emprego aberta em grandes empresas. Então, assim como existe um lado ruim, um lado sombrio, também existe um lado de muito progresso. Então, para quem vai na área de tecnologia hoje em dia, vai porque tem vagas em aberto. Eu atendo pessoas dessa área, atendo pessoas de diversas áreas e sim, tem muita oportunidade. É assim. E bem-vinda, Fernanda. E aí é o que eu tô falando. Existe uma demanda reprimida de pessoas, então ouça problemas, ouça, o teu cliente está reclamando, avalia, de repente você pode ter um produto. E muitas vezes a gente acha que o nosso espaço tá fechadinho, que assim, ah, não, eu já inventei tudo. Olha que deve ter algum problema. Pergunta para os seus funcionários, pergunta para a tua equipe o que está acontecendo, peça para eles ouvirem o que está acontecendo, porque o mundo é cheio de problemas e a chave da solução muitas vezes está na sua mão e você simplesmente acaba ficando naquela mentalidade fixa, não ouve o que está ao redor e aí você perde uma grande oportunidade, tá bom? Então esse é um ponto. E assim, falando em gestor e falando em cliente, provavelmente o que acontece é que vocês têm o quê? Um monte de projeto engavetado. E semana passada a gente teve uma live aqui falando de desengavetar projetos. Você fica com aquele projetinho, vou, não vou, tiro, não tiro, tiro. Assim, dá o primeiro passo, não espera o projeto ficar perfeito. Obrigada. E não espera o projeto ficar perfeito, por quê? Porque, primeiro, eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei o canal aqui, eu comecei com vergonha, de verdade, a gente começa com passinhos pequenos. E aí eu gaguejava e planejava e aquela coisa toda. E assim, na realidade, o projeto ele é uma construção. Hoje eu tô falando de novos produtos, de oportunidade de renda, porque alguém me pediu isso. Então, ele está sendo construído a quatro mãos. Obrigada pelos corações. Ele está sendo construído por vocês. O desafio que eu toco com o pessoal do tempo, ele está sendo tocado e está sendo aprimorado com as demandas, com os problemas que eu ouço de cada um. Então, assim, se a gente fica com a nossa mentalidade só, a gente sofre. Mas se a gente começa a ouvir o que as pessoas estão falando pra gente, a gente tem a oportunidade de crescer e construir junto. Então, desengaveta esse projeto, prepara um discurso, olha as reclamações, bem-vindo, Jedi, bem-vindo. Prepara um discurso, avalia, se prepara para uma reunião para justamente apresentar aquele projeto. De repente, você vai apresentar para a tua equipe ou você vai apresentar para o teu cliente e falar o que você acha desse projeto. E aí vocês vão construindo isso, porque começa pequenininho e de repente se estrutura.
Eu fico imaginando a história do Facebook, eu fico a internet como era no começo e como é hoje, o celular como é hoje, como vai ser daqui a 15 anos. Então, assim, sempre há oportunidade de evolução. Esse final de semana eu tava com um cliente meu falando, tem algum problema na tua área? Não, não tem. Não tem problema, minha área é linda, tal, não sei o quê. Aí você vai conversando, até que, não, tem um problema assim, assim, assado. E de repente, esse problema é o que vai gerar resultado para você. Por quê? Principalmente, bem-vindo, André. Principalmente para quem está no corporativo, a gente foge de falar de dinheiro, né? Mas o que acontece? A sua área tem custo. Pergunta para o seu gestor qual é o custo da área e se a sua área está dando lucro ou prejuízo. Por quê? Quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente cresce. E aí a gente começa a ter papos maduros com o gestor, falando, eu quero contribuir, nossa área está dando prejuízo. Gente, uma área que está dando prejuízo, você pode ser demitido, você já pensou? Tudo bem? Então, você pode ser demitido. Então, pergunta para o teu gestor como que eu posso contribuir para fazer diferente. Porque, de repente, o operacional que você está fazendo está dando um monte de erro. Ou quando alguém liga para o teu cliente ou algum funcionário seu está falando com um cliente seu, está sendo mal educado, está sendo grosseiro, está deixando o problema ali solto. Então, assim... não é só ganhar renda, não é só aumentar, mas de repente cortar custos que são desnecessários. Então, quando eu estava conversando com esse cliente, o que aconteceu? A gente percebeu que, assim, tem uma área dele lá dentro que, poxa, pode gerar muito mais, mas não é a menina dos olhos da empresa. Por que não é as meninas dos olhos da empresa? Porque tá parada. Tá normal. Tá bom. Mas assim... Você pode trazer para a tua equipe, gente, como que eu posso gerar mais recurso, como que eu posso gerar mais dinheiro, como eu posso tornar essa área mais rentável. Porque aí você aumenta percentualmente a área, não é só porque não é área de vendas que não pode ser rentável. Claro que pode pelo menos parar de cortar prejuízo. Eu lembro de uma época que eu estava ali no mercado financeiro e que, assim, a área que eu estava na época tinha muitas multas. E aí eu comecei a pesquisar por que tinha muitas multas a área. E aí a gente começou a estruturar primeiro num Excel, resolver esse problema, para depois vender para a empresa que era importante comprar um sisteminha para controlar isso. Então, maturidade é chegar para o gestor e falar assim, como que eu posso contribuir para nossa empresa ou para nossa área ser mais rentável. É um papo maduro. Mas os meus projetos, o meu chefe sempre rejeita. Rejeita mesmo, porque você leva torto. Observa, né? Usa seu talento a favor. Mas é óbvio. Gente, óbvio é só para nós. Óbvio é só para nós, para o outro não é. Então, mesmo nas relações, em qualquer espaço, não deixe as coisas nas entrelinhas. Então, desengavete todos os seus projetos. Juliana, mas eu tenho vergonha. E aí eu tô lendo um livro que até eu recomendei para vocês essa semana, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse aqui é da Brené Brown, assim... Tá sendo sensacional aqui fazendo propaganda de livro. Eu já fiz a propaganda no domingo para vocês. E aí ele fala o seguinte: o assassino secreto da inovação é a vergonha. Por quê? Porque a gente fica com vergonha de falar, com vergonha de se posicionar. Sim, tem vergonha? Conversa comigo, me liga que a gente conversa ou aproveita essa dica que eu vou dar para vocês. Vergonha não paga conta, vergonha não paga boleto. E vocês querem crescer, vocês querem se diferenciar dentro do mercado que vocês estão. E aí, assim, vocês estão diante de uma pessoa que confia em vocês. Porque se vocês estão na empresa, ou se vocês têm a empresa, as pessoas confiam em você. Então, aproveite essa confiança e siga devagar. Fala, seguinte, eu tô com esse projeto aqui, o que você quer que eu faça? Como que você acha que a gente pode ir além? E se ele falar, não dá, não faz sentido, fala, tá, então... O que faz sentido? O que a gente pode fazer de diferente para melhorar? E olha as reclamações. Não tô falando para olhar fofoca. Tô falando para olhar fatos, olhar dados.
Fofoca só dá problema, só leva vocês pro buraco. Então, tá bom, estão fofocando? Beleza, aproveita os fatos e os dados que vêm na fofoca, que não são as distorções, que são a realidade, para vocês aproveitarem as oportunidades, porque é o que eu falei, é ouro. E não tenha vergonha. Poxa, você tem vergonha do quê? Vergonha do teu chefe? Poxa, vergonha? Não é ele que vai te dar promoção e é você que vai fazer bico quando ele dá promoção para um amiguinho e vocês não receberem a promoção. Então, inovação não se constrói na cabeça só do dono, né? Inclusive para os donos. A inovação vai acontecer com a cabeça de quem está ali no dia a dia, de quem está vendo realmente os problemas. Então, é o que eu falo, escuta ativa. Então, se a pessoa chega para você e fala, poxa, você não me atendeu direito. Ao invés de falar, justificar, não, mas a minha empresa tem o diferencial tal, não sei. Não. Nesse momento você fica em silêncio, e fala, que eu não te atendi direito? Me ajuda, deixa eu entender, eu quero melhorar, eu quero aprimorar, eu quero te atender melhor. E isso para as equipes, para os parceiros, para os colegas de área, porque aí não fica mais aquela briga de qual é a área que é melhor, quem que faz a diferença. Na realidade, é o que eu sempre falo para vocês. Vocês estão ali para prover soluções e quanto mais soluções vocês proverem, mais vocês vão crescer. E aí na hora do bônus, aí sim, vocês vão poder falar. Então assim, compartilhe as suas ideias com o seu grupo de amigos, mas amigos mesmo. Eu tô falando de pessoas que vocês confiam, são pessoas que te levam para frente. Se prepara para a crítica, porque o pessoal vai falar primeiro que não dá certo. Então, cuidado, vá preparado, mas vá com um discurso legal. Vá com parceiros, pessoas que consideram vocês e que admiram vocês. Chegue na humildade, né? Para vocês até se perderem a vergonha, né? E com o seu gestor. Por quê? Porque seu gestor é quem te promove. É o cara que vai te dar promoção. Não vai ser o vizinho ou o colega de trabalho que vai te dar promoção. Não vai ser o cara da outra área. O cara da outra área só pode levar você para lá se o teu gestor permitir. Se o teu gestor impedir, acabou a conversa, não vai ter conversa. Então, assim, leve isso para o seu gestor, porque é importante e ouça o que ele fala. Se ele está falando vai por outro caminho, aproveita a oportunidade e segue o caminho dele, pelo menos enquanto você está lá. Porque quanto mais parceiro do seu gestor você tiver, mais oportunidade você vai ter de mudar de área, inclusive. Juliana, odeio meu gestor. Tá bom, então goste dele nesse período, para ele gostar tanto de você, para ele te levar para outro lugar. Então, assim, nunca entre em brigas, não, pelo contrário, sempre numa postura proativa, sempre numa postura que você vai agregar valor. Você não trabalha para esse CPF, mas o teu contato é com ele, você trabalha para a empresa, então mostre solução para essa pessoa, para esse CPF, para ele falar, não, eu tenho confiança em você e eu posso te indicar para outra vaga, outro lugar. Entendeu? Então é assim que a gente constrói pontes. A gente constrói pontes com confiança, com parceria, botando as nossas ideias para fora. E eu tenho certeza que vocês têm ideias e têm muita capacidade para fazer isso. E agora eu falo um pouco para empresários. Observe qual é a demanda reprimida do teu cliente. O que teu cliente está reclamando, hein? De repente, ele está reclamando que tá com dor em algum lugar, tal. Como é que você faz para pessoas, por exemplo, da área de esportes? Observa, de repente você pode colocar algum profissional próximo dele para ajudá-lo. Então, assim, as ideias vão fazendo com que você cresça. Juliana, trabalho muito. Eu não minto para vocês, quinta-feira tem o bloco Trabalhar dá Trabalho, mas trabalhar vai dar trabalho de qualquer jeito. Se você perder um cliente, você não vai ter um mega trabalho para recuperar. Quanto trabalho a gente não tem para recuperar um cliente, porque esse cliente vai falar muito mal da gente. Então, vocês precisam observar isso, entendeu? Então não vai dar trabalho perder o cliente? Então, vamos trabalhar para recuperar e, de repente, ganhar mais para esse cliente falar, nossa, eu tinha um problema, ele me ouviu.
Porque o que acontece hoje em dia é, às vezes eu vou telefonar para algum lugar, outro dia eu fui telefonar para uma empresa, a primeira coisa que eu pergunto é um robô? Eu não suporto falar com robô. Então, se você pode fazer a diferença na empresa que você está, humanizado, falar com a pessoa, isso faz uma grande diferença, ouvir a reclamação dela. Por quê? Porque hoje em dia, com esse monte de robozinho aí, os robochat, a gente acaba não conseguindo falar com as pessoas e a gente fica muito triste. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue resolver o problema. Então, não entra na onda dos robochats. Você é um ser humano, você é uma pessoa talentosa, ultra capacitada, eu tenho plena convicção, porque qualquer ser humano da face da Terra nasceu com talento. Isso é certo, isso é certo. Como ele usa esse talento, aí é outra coisa, entendeu? A gente tá falando no campo da ética, que é outra coisa. Mas todos têm capacidade. Então, vamos lá. Adota essa mentalidade de crescimento. Começa a observar o que essas pessoas estão reclamando. Já estou resumindo, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui, que eu adoro responder. Essa live é em homenagem a uma pessoa. Não cito o nome das pessoas, mas é uma pessoa que me falou: Juliana, como que eu faço para gerar renda? Trabalhando. Agora, trabalhando certo. Né? Então, assim, trabalhando com seus talentos, desengavetando seus projetos, trazendo novas oportunidades. Ah, Juliana, mas eu já sou velho, né? Já estou na empresa há anos. Dá para aproveitar. Por quê? Porque todo dia você pode começar a fazer diferente. Todos os dias. E aqui você vai falar: ah, não, Juliana, só atende pessoas de 20, 25, 29 anos. Não. Eu atendi já pessoas de mais de 60 anos, então, assim, que estão voando baixo. Por quê? Porque, e assim, empresários nesse caso, mas assim, que resolveram fazer a diferença e hoje eu não tenho nem tempo para conversar comigo, não tenho nem tempo para assistir minhas lives. Então, cabe a você sim fazer as suas oportunidades. É fácil? Nunca disse que era fácil. Antigamente eu falava que era desafio, mas desafio fica muito distante, né? É difícil mesmo, dá um trabalho danado. E é por isso que eu trago essas dicas para vocês, tá ok? Justamente para quê? Para fazer a diferença. E assim, sempre há possibilidade, porque assim, demora, Juliana, demora. É passinho a passinho. Por quê? Quando você está estruturando a sua vida, quando você está estruturando a sua área profissional, assim, primeiro, você vai ter que se desapegar de ideias fixas que você tinha, de que você não tem talento, a tua autoestima muitas vezes está muito baixa, você está chateado, teu gestor já enjoa da tua cara porque toda vez que ele traz um projeto para você, você recusa, ou então faz cara feia. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma mudança na sua vida. E assim, toda mudança gera resistência. Gera resistência, inclusive, cerebral. Por quê? Porque o cérebro não quer mudança. O cérebro quer que você fique ali na zona de conforto, assistindo Netflix para ele relaxar, entendeu? Então, vai gerar, sim, um esforço, uma energia maior para você conseguir sair disso e as pessoas começarem a ver você diferente. De repente, como já aconteceu com clientes meus, assim, enjoou da empresa, não quero mais, estão em outras empresas e estão nesse ritmo de crescimento, porque vai partir de você. Não espere ser encontrado, porque, assim, existem diversas pedras brutas que estão embaixo da terra e ainda não foram encontradas, e isso gera custo. Então, apareça, fala: eu sou uma pedrinha bruta aqui, mas eu quero ser lapidada. Então, peça ajuda, que isso vai fazer uma grande diferença. E aí, assim, Juliana, como que você pode me ajudar a aumentar minha renda? Fazendo você evoluir profissionalmente. Então, trazendo seus talentos para fora, desengavetando os seus projetos, e aí a gente vem para conversar sobre um brainstorm. Então, eu já trago todo esse conteúdo aqui para vocês, que vocês aproveitam durante o período em que vocês estão comigo, né? Assim, trabalhando individualmente. Tem o grupo também, tem a galera que está comigo no Seja Dono do Seu Tempo, em que eles estão encontrando justamente o propósito, o objetivo da vida deles, né? Então, o que acontece? É assim que a gente gera renda. Aqui no canal de evolução de carreira, trabalhando, não tem jeito, mas trabalhando certo. É isso que vai fazer a grande diferença na vida de vocês. E olha, assim, toda semana, e eu vou falar,
toda semana eu recebo gente falando assim, aumentei minha carteira de clientes, ou então assim, falando, Juliana, recebi um aumento do meu gestor. Então, é isso, eu falo que assim, é 90%. Tinha um que não estava recebendo aumento, recebeu, mudou de área, mudou de empresa recentemente. Então, toda semana eu recebo informações de pessoas que assim, eu conseguia simplesmente lapidar esses talentos, tirar da pedra bruta e fazer a diferença. Tanto no desafio, como também no individual, que é o meu forte, que eu atendo, sabe, conversando com você, trazendo as suas ideias para fora, te apoiando nas ideias, porque muitas vezes o que falta nas ideias é apoio. O gestor não vai apoiar no primeiro tempo, não vai mesmo. Assim, você tá lá, você promete para ele, não cumpre, e aí eu vou dar bronca, vou puxar a orelha, vou chamar atenção. Então, assim, eu sou a sua gestora, na verdade. Eu tô aqui para fazer a gestão da tua carreira sem passar a mãozinha na cabeça. Lógico, na hora da vitória, ó, o pessoal conhece, a hora que tá na vitória eu mando festinha, é uma alegria, mando mensagem, porque realmente é uma alegria muito grande para mim ver vocês assim, sabe? Colocando para fora todo esse potencial que cada um de vocês tem. Então era isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Não sei se tem alguma dúvida. Eu vou beber uma aguinha aqui que eu falei demais. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar. Tá, no caso do teu gestor não gostar de você, já tá enjoado de você. A gente começa a plantar, né? Por quê? O seu gestor não gosta mais, não vai com a tua cara. Beleza, começa a conversar com os seus parceiros em paralelo. Com certeza tem pessoas na empresa que gostam de você. E aí você se comporta direitinho, chega lá pro gestor e fala, olha, é o seguinte, prepara a tua vaga para sair, sim, entendeu? Deixa tudo preparadinho, deixa tudo arrumadinho para você sair. Mas assim, não se demite não. Mas aí você começa a pedir para participar de processos internos. Isso é uma alternativa. Já que o seu gestor ele não tá nesse mindset, nessa mentalidade de mudar, porque acontece, né? Às vezes chega um momento em que você não consegue bypassar, né, o gestor. Então começa a conversar com parceiros, começa a mostrar os seus talentos para as pessoas que estão próximas. Começa a se comunicar e começa a saber que vaga que está acontecendo, quais são as áreas que estão. E aí, no momento certo de um feedback, fale para o teu gestor que você tem vontade de participar de processos. Isso não é pecado, isso é muito bem visto nas empresas hoje. E eu vou falar uma coisa, está sendo muito rápido, principalmente na área de tecnologia. Por quê? Porque tem muitas vagas em aberto em diversas áreas da empresa. Vocês que estão na empresa sabem disso. Se não sabem, vão procurar. Um coleguinha que saiu, a vaga não foi reposta, aquela vaga está em aberto. Só que o que acontece é o seguinte, tem muita gente desempregada, mas tem poucas pessoas preparadas. Então também se mantenha na ativa, assistindo canais como esse, como o meu, assistindo outros canais da área de vocês, entendeu? E aí, assim, gestor não é bobo. Ou ele vai te dar uma oportunidade para você usar, assim, para você participar lá, por quê? Porque quando você sai, é o gestor que vai ter que fazer teu trabalho. Então, ele não é bobo não. Então, ele vai querer realmente ou repor, trazer uma outra pessoa para te dar uma nova oportunidade, ou fazer algo para quê? Para que você fique com os olhos brilhando e você fique. E olha que eu tô vendo muito isso, pessoas serem promovidas sem nem pedir. Lógico, fazendo um trabalho de excelência, tá? Eu tô falando de trabalho de excelência, de estar ali firme e forte, trabalhando. Mas os gestores estão se antecipando, por quê? Porque a movimentação do mercado, principalmente de tecnologia, tá tão forte que se eles não cuidarem dos profissionais, eles ficam sem. E, poxa, num mundo em que a internet é outra importante, que toda essa parte digital, de projetos ágeis é extremamente importante para a empresa, por quê? Porque está gerando novos produtos aí para as demandas reprimidas dos clientes. Então, fiquem muito atentos, tá ok? Então, é isso. E se vocês precisarem de mais informação, eu tô aqui à disposição.
Espero realmente que essa live tenha trazido ideias para vocês, tá ok? E eu fico à disposição, amanhã tem plantão de dúvidas, vocês não precisam esperar o plantão de dúvida, me manda informação, tem a flechinha aqui do Insta, me manda informação, me pede. Essa live é em homenagem a uma pessoa que me pediu. Então, vocês fiquem à vontade, porque o canal é de vocês. E até a próxima. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo e confiarem no que eu posso compartilhar com vocês. Um beijo!